Agora ele está de camiseta preta. Olá, A pessoal. cena. Eu sou Tadeu, eu sou diretor de inteligência artificial da RenTalk. Eu estou aqui no meu escritório, na minha casa, em Maceió. Eu sou branco, tenho barba, cabelo curto, preto. E estou aqui no meu escritório, que tem alguns quadros com algumas fórmulas matemáticas Ao atrás, fundo, coisa, um material quadro de com uma estudo meu tocha. particular. Uma impressora 3D e algumas coisas de tecnologia, que é o que eu adoro e sou absolutamente fascinado. Ao fundo, um quadro com muitos escritos, Acho que eu anotações, um quadro posso branco, esperar um pouquinho os com slides. canetinhas Perfeito. coloridas. Agora o slide do Hugo fazendo o símbolo Vamos lá, acho que pode chegar no primeiro. do I love you. Eu acho que já fiz minha introdução. E hoje, na palestra de hoje, já que o público não é muito voltado para a área de tecnologia, eu queria fazer uma palestra geral sobre passar brevemente sobre como funciona a inteligência artificial, talvez com menos detalhes e mais superficialmente do que a palestra que a gente acabou de assistir do Sagar. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais no porquê isso é uma grande mudança de paradigma, esse novo tipo de ferramenta possibilita a gente a resolver problemas que a gente não tinha como resolver antes e tocar um pouco na questão de acessibilidade também. E, por fim, eu vou mostrar alguns casos de soluções que estão surgindo com o uso dessa ferramenta, inclusive na parte de tradução e língua de sinais, e também como a gente da RedTalk utiliza isso no dia a dia para construir uma ferramenta que funciona cada vez melhor para vocês. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o que é inteligência artificial. Acho que pode passar. No Pode slide, o que é seguir. inteligência artificial? Então, um dos problemas que a gente enfrenta toda vez que vai falar sobre inteligência artificial No é a próximo ideia slide, de duas que o fotos. termo Uma de um inteligência vampiro com a artificial boca já é um pouco aberta e carregado. outra do desenho A do gente já tem coronavírus. muitos conceitos do que seria isso, de que maneira funciona. Então, só para ilustrar o porquê isso às vezes é complicado, imagine se o coronavírus, ou o Covid-19, o novo coronavírus, fosse chamado, a comunidade científica escolhesse chamar ele de vampirismo, né? E as pessoas infectadas chamar de vampiro. Então, isso ia confundir muito, porque o que é que ia acontecer? As pessoas iam primeiro ter que esquecer o que elas já sabem sobre isso, para depois começar a aprender sobre, de fato, como funciona esse vírus, né? Então você vai ver no jornal o número de vampiros está aumentando e as pessoas ficam, não, peraí, como é que pode? Certo? E pode assustar e você... E aí, como é que trata? Não, é com água benta? Não, pode ser água com sabão. E aí, essa confusão acontece muito com inteligência artificial, certo? Porque tem muito conceito, acho que posso passar para o próximo slide, tem muito conceito de inteligência artificial que eu acho que é até eu não Próximo quero dizer que é slide, errado, mas são conceitos com seis que são usados fotografias de forma usual, de né? Você vê inteligências notícias nos artificiais. jornais usando nesse contexto, Um robô, um que é celular, justamente a ideia de que uma uma caixinha de som, inteligência um é uma carro, personalidade, um avatar. né? Uma inteligência artificial possui uma personalidade. Então a gente vê pessoas chamando Alexa de inteligência artificial, ou robô de chat, e dá nome de pessoa para sistemas de chat, ou então você chama de inteligência artificial, às vezes, programas de videogame, personagens que você não controla dentro de um jogo. E sempre que você bota no Google, as imagens que você vê é de um robô. Não sei por que sempre com luz azul e mexendo em alguma coisa. Mas para quem é especialista e trabalha na área, mais ou menos como o Sagar falou anteriormente, né? Esses conceitos não é uma maneira como a gente chama. Não é a isso que a gente se refere quando a gente usa o termo inteligência artificial. Pessoas que trabalham com isso no dia a dia, né? Então,
pelo menos pelos próximos slides, você pode passar um pano nessas ideias, tá? Deixar elas de lado, porque o que eu vou falar um pouco mais é como é para quem trabalha com isso. O que significa, de fato, inteligência artificial, quando você remove todos esses conceitos meio fantasiosos e abstratos, né? De coisa que a gente vê em filme, ou então de matérias que gostam de levantar pontos ainda conturbados e polêmicos, como, sei lá, e outras questões, emoções e questões de ética, que também não envolvem nada disso, tá? Inteligência artificial é muito mais simples do que tudo isso aí. É uma maneira diferente de você construir programas de computador, apenas isso. Vamos lá, acho que pode passar para o próximo slide. A gente vai acelerar um pouquinho, tela menor à direita. Então, a princípio, como é que funciona o desenvolvimento de software tradicional, tá? O Sagat também tocou um pouco nesse ponto. Imagine que uma pessoa gostaria de construir uma maneira de fazer um bolo, né? Queria definir um processo para fazer um bolo. Basicamente é isso aí. O título é Desenvolvimento de Software. Então, ela senta na frente do computador e ela pode, se ela entende como fazer o bolo, ela pode simplesmente escrever uma receita. Ela diz o que deve acontecer passo a passo para que o bolo saia pronto no final. Próximo slide. E assim, ela pode usar os ingredientes que ela tem à disposição dela, né? Aplicar a receita nesses ingredientes, seguir as etapas que a receita pede, e no final ela vai ter o bolo. Então é tudo muito direto. Agora, isso é como a gente faz receita, tradicionalmente para desenvolver leite, programas, aplicativos, apontando para a seta da receita e apontando para o bolo. Sites e por aí vai. Próximo slide. Então, próximo slide, um emoji de uma mulher loura com grávida. Tá? Vamos imaginar que você tem uma pessoa, pode ser minha esposa, por exemplo, né, na época que ela estava grávida, e ela tinha um desejo bem específico. Ela queria comer um bolo que existe em tal lugar, em tal padaria. Aquele é o bolo que ela queria. O título é Programação Tradicional, Problemas Difíceis. Então, ela tem uma gama de ingredientes em casa. Alguns deles não vão funcionar muito bem, como a meia e o tijolo, certo? Mas não tem problema. Faz parte do que ela tem disponível. Próximo. Abaixo. Mas o problema é que ela não sabe como fazer esse bolo. Certo? Ela não sabe essa receita. No emoji, então, como é que ela faz para conseguir isso? Próximo slide. Com aprendizagem de máquina, né? O Sagat usou o termo em inglês, machine learning. Mas isso é uma área de inteligência artificial. A maneira como ela conseguiria isso é a seguinte. Ela constrói um programa, tá? Eu coloquei um robozinho aqui para ilustrar. Ela constrói um modelo próximo. Esse modelo observa o resultado que ele está querendo, o bolo, e observa todos os ingredientes que ela tem disponível, certo? Próximo. Ele observa isso por um tempo, ele passa um tempo pensando, isso a gente chama de treinamento, e no final ele imprime a receita para a gente. Ó, que coisa maravilhosa. Ele diz a gente quais são as etapas que a gente precisa realizar para conseguir aquele bolo que a gente queria. Então, se a gente não sabe a receita, mas a gente consegue mostrar os ingredientes e o bolo, o que a gente tem e o que a gente quer construir, um software, um programa, consegue dizer quais são os passos que a gente faz para chegar lá. E essa receita a gente pode utilizar para construir o bolo que a gente quer. Pode ser que o bolo não saia 100% igual, né? Ou acerte sempre. E isso com inteligência artificial sempre tem que ser explicado, né? Os tradutores não funcionam perfeitamente. O corretor ortográfico que você tem no seu teclado frequentemente erra, até com resultados até engraçados, às vezes, né? Mas ele, diante dos ingredientes, ele consegue encontrar a melhor solução que existe possível, né? Se existe um ingrediente mágico que falta, pode ser que ele não chegue a fazer o bolo perfeito, mas ele vai fazer o melhor que ele conseguir. Próximo. E isso
É só para no final, né? Acho que a gente pode evitar uma grande crise aí de um bebezinho que por sorte não vai nascer aí com cara de bolo. Ele fala os emojis que Próximo. aparecem na tela, próxima Então, tela sobre fundo modelo de branco. inteligência artificial é são modelos baseados em estatística. Isso é Ele importante lê às o vezes dizer, slide. porque não tem consciência nem pensamento, é só estatística. Ele sabe o quanto de cada ingrediente ele deve colocar, de que maneira, em que ordem, para que ele possa ter o resultado final. E que aprendem com exemplos. São coisas que a gente não consegue escrever. Receitas que nenhum programador sabe. Mas a gente consegue resolver esses problemas utilizando os exemplos, mostrando o que é que o computador deve fazer. Então, eu acho que essa introdução está razoável. Tá bom. Vamos lá, próximo slide. Então, a gente Próximo chega nessa segunda slide. etapa de Um emoji de um conversar um pouquinho cérebro. mais por que isso é tão importante, né? Então, algumas áreas que inteligência artificial funciona muito bem, os Quatro melhores fotos de casos de uso que a emojis, gente vê no dia a de desenhos, dia perdão. são em várias categorias, tá? Uma delas chama de visão computacional, ou visão para computadores, Que é uma onde você tem uma fotografia imagem de uma e o imagem de um computador, campo um ensolarado. modelo de inteligência artificial, consegue fazer uma análise de várias coisas que tem lá. Ele consegue, como o Saga também falou, identificar objetos ou pessoas, ou identificar se a grama está grande ou pequena, ou identificar se existe um animal naquela foto ou não, ou qual é o tipo de animal, qual o tipo de espécie, e até coisas bem específicas, como identificar se o mosquito é macho ou fêmea. Então é muito, muito difícil você conseguir escrever um programa que faz isso, mas é muito fácil você conseguir 1.000, 2.000, 5.000 fotos de mosquitos, macho e fêmea. E tem outras áreas também que são muito interessantes, como linguagem natural. As coisas que a Linguagem gente diz e natural, que a gente desenho de um fala, símbolo certo? O que a gente quer oriental dizer quando diz retangular determinada sobre frase. fundo vermelho. Saber se frases têm o mesmo sentido ou sentido diferente. Utilizar para tradução, que é o que a gente usa muito. No exemplo da tradução, a gente consegue construir muitos exemplos de dizer, olha, se você fizer o sinal, por exemplo, eu laranja gostar, o que ele quer dizer é eu gosto de laranja, ou vice-versa. E coisas que também é fácil você gerar esses exemplos e, e é difícil você escrever um programa que faz isso sozinho. Então, também é uma grande aplicação para a inteligência artificial. Outra aplicação também é problemas de como gerar texto, né? Corrigir texto ou alteração gramatical para que o seu texto fique gramaticalmente correto, e entre outras coisas, já que a gente tem disponível um volume muito grande de texto na internet, né? Com Libras é um pouquinho diferente, isso deixa a nossa vida um pouquinho mais difícil. Depois eu vou falar sobre esse ponto especificamente. Outro ponto também frequente é reconhecimento de áudio, né? Áudio Simbolizado pelo desenho de uma caixa de é uma som. onda sonora, é uma sequência de números. E você converter isso num texto é difícil sem usar inteligência artificial. E isso é o que permite a gente ter tecnologias como não só Live Transcribe, soluções acessíveis, ou soluções como Alexa e Google Home, e também ambientes virtuais e jogos, né? Eu não vou falar muito desse tema porque é um pouquinho separado, mas no próximo slide você vai ver uma coisa interessante. Se a gente listar quais são as principais, os tipos de deficiência mais Agora o comuns, desenho né? de quatro Cegueira, emojis. deficiência cognitiva, Ele surdez, está descrevendo quais. ou de mobilidade, você vai ver que tem uma sobreposição muito grande entre essas questões que são super importantes, tá? Coisas Desenho da cegueira, um homem de há bengala. muitas questões que podem Cognitiva, um deixar cérebro. a vida das pessoas Surdez, melhor, um mais feliz, ouvido com e um pode aparelho. impactar, tem um impacto E mobilidade, uma cadeira de rodas. significativo na vida de todo mundo.
e os problemas que inteligência artificial consegue resolver, certo? Então, por causa dessa coincidência, né? Por causa dessa questão em comum que existe nos dois, identificar o que acontece em imagens, identificar o que acontece em sons, entender e compreender o sentido de texto, entender ambientes tridimensionais e esse tipo de coisa, a gente sabe já que tem muitas questões que a inteligência artificial consegue resolver, mas em acessibilidade ela certamente vai conseguir ter um impacto muito positivo também se a gente tenta utilizar essas ferramentas nessas áreas. Então, próximo slide. Outra coisa que eu acho interessante também de inteligência artificial é que é possível que você transfira conhecimento de um programa para outro, tá? Então, isso tem um outro aspecto muito interessante. Então, se você, voltando para o exemplo do seu corretor ortográfico do seu celular, quando você digita uma palavra errada, se é uma palavra que você usa frequentemente, ele acaba se moldando um pouquinho para o seu comportamento específico, para as palavras que você usa, para o seu jeito. E como ele transfere o conhecimento, ele não começa do zero. Ele começa com o conhecimento que ele adquiriu de várias outras pessoas, e você só faz adaptar aquele corretor para o seu jeitinho de falar, as palavras que você usa, né? Então, isso é excelente para a acessibilidade, porque a gente sabe que nem todo mundo fala do mesmo jeito, a gente sabe que nem todo mundo tem uma preferência de linguística, ou então tem questões que são exatamente iguais à da maioria das pessoas. Então, se você consegue construir esses mecanismos, né, em que soluções podem se adaptar à sua realidade, a coisas particulares suas, ao seu jeito, a gente consegue ter um alcance maior e fazer soluções que resolvem o problema de pessoas que não se encaixam exatamente na maneira como todo mundo fala, que todo mundo tem um pouco, às vezes é sotaque, às vezes é um problema de alguma questão de dicção ou diferente, né? Então, eu vou falar um pouco isso mais para frente, mas acho que pode passar para o próximo slide. Certo? Então, eu trouxe aqui alguns casos, poucos, mas são muito significativos, principalmente para a gente que trabalha dentro da RenTalk, né? Coisas que a gente observa que estão fazendo que tem muita coisa a ser explorada ainda nessa área. Vamos lá. Próximo. Então, eu trouxe três aqui específicos do Google, né? Um deles, o Sagar citou anteriormente, justamente porque é uma ferramenta que ele conhece muito bem, que é o Live Transcribe. Eu já vi aqui algumas pessoas no chat estavam perguntando o nome da ferramenta, como é que faz para baixar. O Live Transcribe, se você tem um celular Android mais moderno, razoavelmente novo, ele já tem nele. Você nem precisa fazer nada, você só tem que ir à acessibilidade e habilitar. E ele funciona muito bem, né? Ele funciona mais ou menos como a legenda que vocês estão vendo aqui agora. Você fala e o celular escreve o que está sendo dito. Você escolhe a língua que você está usando, em português funciona muito bem, e é possível que ele consiga ajudar muitas pessoas com essa funcionalidade. Outra coisa que o Google fez uma demonstração sobre esse produto em 2019, na última edição do Google I/O, que esse ano não aconteceu, e é justamente uma ferramenta que auxilia pessoas que querem fazer ligações e por algum motivo não podem ter acesso à comunicação por voz. Então, ele faz essa intermediação entre escrita e voz. E ele consegue traduzir, converter dos dois lados, de voz para texto e vice-versa, de maneira que você consegue, usando tela e teclado, fazer uma ligação por voz. Eu achei isso muito, muito excelente, porque eu vi também muitos casos práticos de surdos que tinham essa demanda, né? Que gostariam de fazer algumas ligações e às vezes não tinha disposição, porque faltava um intérprete ou por alguma outra questão.
E o último, que eu achei também muito legal, o último específico do Google, é o que eles chamaram de projeto Eufônia. Então, esse se chama Dimitri, eu não me lembro o sobrenome, eu sei que começa com um K. Mas a gente conheceu, teve o prazer de conhecer ele, certo? É uma pessoa excelente. O Dimitri é surdo e ele tem uma dicção que não funcionava bem com as É o ferramentas homem que o da Google foto que segura o possuía de celular. detecção de voz. Então, o projeto Eufônia nasceu com essa proposta de construir ou adaptar, melhor dizendo, os modelos de reconhecimento de voz para pessoas que têm uma peculiaridade no jeito de falar. Então, o que acontece é que ele treinou o modelo para ele explicou como funcionou. No começo, ele falava e não entendia nada, mas à medida que ele vai corrigindo, mais ou menos como eu falei no corretor ortográfico, o modelo foi aprendendo o jeito dele de falar e funcionava muito melhor do que quando começou, né? Funcionava praticamente perfeitamente. A gente participou de reuniões com ele e conseguia entender basicamente tudo. E próximo slide. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre como é que a gente está usando inteligência artificial. No próximo Então, a princípio, eu slide, queria falar um 6 pouco de uma desenhos ferramenta que a sobre gente uma trabalha tela de céu internamente azul e e é uma algumas das coisas que a montanhas. gente está gostando bastante da maneira como ela está ficando. Quando a gente chegar num ponto onde ela está excelente, a gente pretende abrir para que pessoas também, cada vez mais pessoas consigam ter acesso e utilizar. Mas é uma ferramenta que funciona basicamente com coleta e organização de dados para a língua de sinais, tá? E essa ferramenta, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, tanto no Brasil e também nos Estados Unidos, alimentando essa ferramenta com vídeos em libras, com uma animação de personagem 3D e uma série de É informações representado, que é auxiliam representado a pelo desenho gente de a uma construir cada vez claquete modelos com o melhores, play. né? E a gente acredita fortemente que isso é o que também vai permitir que a gente escale também para outros lugares e consiga cada vez mais incluir pessoas que têm vontade de aprender Libras de outros, ou melhor, Libras não, aprender língua de sinais de outros países. E o próximo slide. Outra coisa que a gente usa fortemente inteligência artificial é justamente no nosso sistema de tradução. No começo, há alguns anos atrás, a gente tentou outras abordagens que não por meio de estatística, né? Como eu estava dizendo, a gente tentou escrever Desenho de um aquelas regras organograma de tradução manualmente e, formado por e a vários gente viu rapidamente quadrados que não que ia se ligam conseguir ter um resultado a bom, outros né? quadrados, Foram lá nos primeiros anos, 2013, formando uma grande 2014, rede. 2012, 13, 14. E a gente começou a usar modelos por estatística, porque era muito mais fácil você mostrar o que é que você queria do que você dizer passo a passo como o computador deveria fazer. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a pegar cada vez mais casos específicos, né? Casos que envolvem ambiguidade, e a gente consegue ter um resultado melhor no sistema de tradução e aumentar a quantidade de acerto que ele faz. Próximo slide. E outra coisa que a gente está usando também, né? Eu mencionei visão computacional, que ele consegue dizer como é que funciona o nosso... ele consegue dizer o que é que existe nas imagens, e uma das coisas que a gente utiliza é com captura de movimento. Então, Fotografia a gente está de uma trabalhando mulher, fortemente uma um modelo sequência, que olhando, consegue com óculos e o intérprete Hugo. reconhecer movimentos para que a gente possa, a princípio, converter ele em animações para os personagens que a gente tem. E quem sabe no futuro, se a gente conseguir deixar ele enxuto e rápido o suficiente, conseguir ter um protótipo que faz esse reconhecimento direto nas No pessoas, né? corpo da mulher, várias Utilizando a linhas câmera do celular. marcando o Tudo que a seu gente faz é esqueleto, baseado em câmera. Então, outras reconhecendo o tecnologias mais movimento. antigas precisavam utilizar um hardware específico.
Mas com inteligência artificial, usar câmera já dá um resultado aceitável. Tem algumas melhorias que precisam acontecer. A gente está fazendo bastante progresso nisso, até porque a quantidade de sinais é muito grande, é tudo muito grande com língua, mas é uma das tecnologias que são bastante promissoras e que a gente está trabalhando fortemente para trazer isso o mais rápido possível para todo mundo. E eu acho que a apresentação é essa, mas eu só queria deixar uma mensagenzinha final sobre pessoas que têm curiosidade sobre essa área, que gostam de trabalhar com isso, porque já têm experiência, ou que são só curiosas, né? A gente tem uma coisa muito forte no dia a dia da gente, que é tentar lembrar sempre o quanto o motivo principal pelo qual a gente faz isso tudo, né? A gente tenta lembrar um pouco sobre como não adianta muito utilizar tecnologia de ponta para você tentar otimizar um pequeno processo numa grande empresa, ou tentar aumentar uma porcentagem pequena de eficiência no lucro de uma corporação. Às vezes é importante parar para pensar que todas essas ferramentas que a gente tem podem e devem ser cada vez mais usadas para tentar aliviar ou ajudar o dia a dia das pessoas, né? Tentar promover uma mentalidade de que essas ferramentas não precisam ser utilizadas só por corporações grandes, empresas grandes, ou somente para coisas que vão deixar a vida das pessoas um pouquinho mais fácil, né? Se a gente consegue utilizar essas coisas por exemplo, para facilitar pedir comida ou pedir um carro, esse tipo de coisa, né? Se essas pessoas, se essas ferramentas funcionam para esses casos, a gente precisa também olhar para situações que são muito importantes para pessoas, né? Tentar causar um impacto grande na vida de pessoas. Pode ser que não seja uma quantidade de pessoas maior, mas se o impacto é grande, certo? A recompensa é muito, muito grande, né? A gente recebe tantos feedbacks sobre utilizações, maneiras como o que a gente constrói, o que a gente trabalha no dia a dia são importantes, que a gente fica assim feliz de trabalhar com isso, né? Não só por ser tecnologia de ponta, mas por saber que a gente está usando isso para de fato fazer o mundo mais acessível, né? E que são valores que a gente tem já desde sempre. Então, basicamente é isso, tá? Eu estou disponível no Twitter, se alguém quiser fazer alguma pergunta, conversar depois sobre qualquer tema, eu adoro conversar sobre isso. E eu acho que é isso aí, pessoal. Tadeu sorri. Muito obrigado. Hand Talk.